Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema de hoje é Igreja Orgânica. Igreja Orgânica. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto hoje, mesmo que seja de forma resumida, ok? Mas antes que eu comece a falar, toca aí no like, já deixa o seu joinha, se inscreva no canal para estar recebendo outros temas, como eu já tenho dito. São mais de 100 vídeos postados, temas diferentes e correlacionados, ok? Bora lá? Pode deixar no seu comentário caso você queira mais alguma coisa em que eu ainda não fiz ou que eu não postei, que você gostaria de saber. Vamos lá então aprendermos juntos o que é a igreja orgânica ou uma igreja orgânica. Vamos lá? De forma resumida, como eu tenho feito em outros vídeos. A igreja orgânica, ou desigrejados, também conhecida por igreja essencial, igreja primitiva, igreja doméstica, igreja não denominacional. Certo até aqui? É um nome dado a um movimento cristão evangélico que reinterpreta a prática das instituições eclesiais, igreja, templo, oriunda do descontentamento dos adeptos ao cristianismo protestante com o universo evangélico, buscando agrupamentos mais autênticos com menos rigidez e com menos hipocrisia. Isto é, se recusam a congregar, pois não acreditam mais na necessidade e relevância da igreja institucional, a igreja como ela é conhecida hoje, como instituição, certo? Vamos lá. Os autores, tá? Então vou citar aqui os autores desse texto. É o Tony, tá? E o Fenist Dale, tá? São americanos, tá? Eles são aqui, no caso, fundadores do Ministérios House to House, tá certo? Tá? Então são denominações igrejas simples, baseado na igreja primitiva ou no início da igreja, lá em Pentecostes, tá bom? Então, o que acontece? E eu vou falar aqui também desse livro, eles lançaram um livro, né, em 2007, que se chama Igreja Orgânica, tá? Implantando fé onde a vida acontece, de Neil Cole, tá? São americanos, eles lançaram aqui e são autores desse livro, e dentro desse sistema de igreja orgânica ou igreja primitiva, como queira. Então, se você ouvir alguma coisa nesse sentido, então está dentro do contexto desse grupo de irmãos que já desde 2007 já havia com certeza, mas de 2007 para cá eles começaram a implantar esse sistema ou mais um sistema de trabalho dentro da igreja ou como você queira, a igreja de Cristo, né? Então eles saíram aí um pouco da igreja institucional, né, que é essa igreja que a gente já conhece, um CNPJ, com templos e etc e tal, e partiram mais para as igrejas que estão nos lares, células, igrejas domésticas, igrejas nos lares, nas praças, tá? Ok até aqui com você? Entendido? Então vamos lá. Origem e influência. Muitos apoiadores do movimento da Igreja Orgânica justificam o seu modelo utilizando o Novo Testamento, especialmente os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, tá? Os Evangelhos e Atos dos Apóstolos. E as cartas de Paulo de Tarso. Então, utilizam muito essas cartas, epístolas. Historicamente falando, encontros simples de cristãos era a norma do cristianismo bíblico entre os séculos 100 DC e 300 DC. O cristianismo cresceu de 25 mil para 20 milhões de pessoas no Império Romano. Na verdade, grande parte do Novo Testamento foi escrito para as pessoas que se reuniam em casas, igrejas domésticas até então, tá? As igrejas domésticas cristãs eram semelhantes às sinagogas que eram numerosas.
Cristãos adotaram ou adotam esse modelo de baixo custo e fácil de multiplicar e adaptarem ao seu novo contexto cristão, tá? Então esse tipo de igreja doméstica, igreja no lar, tá? Essas comunidades, elas se adaptaram muito bem, porque é muito fácil. Você não precisa de um prédio, de instalações e todo esse amparato que nós vemos hoje, tá certo? Qualquer lugar que eles se reúnam e que eles estão ali, não tem custo, gastos, né? É muito fácil o acesso em qualquer lugar que você queira reunir os irmãos e ali você prega a palavra, ensina a palavra e traz a verdade que liberta, tá certo? Então vamos lá. No primeiro século, no princípio do século XXI, o movimento das igrejas orgânicas no Ocidente ressurgiu, sendo que é bastante praticado em outras partes do mundo, onde o cristianismo tem sido historicamente perseguido. Então, nesses países onde os irmãos têm sido perseguidos, principalmente países comunistas, né? Países socialistas, os países que não admitem que o cristianismo, a palavra de Deus, seja pregada da forma como que ela deve ser. Então, eles adotam essas igrejas nos lares, escondidos, né? De forma informal e não formal, tá certo? Eles se encontram esporadicamente, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir um pouco mais aqui. Outro enfoque vê que o movimento das igrejas domésticas como um reavivamento da mudança no Espírito Santo no movimento de Jesus. Tá, isso teve assim um início na década de 70 nos Estados Unidos, né? Com essa renovação carismática. Tá? Não sei se você já ouviu sobre renovação carismática, mas é basicamente isso. Tá? Isso teve o seu apogeu aí nos anos 80, nos anos 90 chegando, tá certo? Mas só depois de 2000 em diante, a partir de 2007 mais precisamente, quando começaram a escrever os novos livros, tá? As novas cartilhas, né? Reendereçando a quem quiser, a quem gostaria de aprender e saber um pouco mais sobre esse movimento. Então, a partir de 2007, aqui eu estou citando o que me veio no estudo para que eu pudesse passar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que acontece? Em todo o mundo, nos anos 60 e 70, né, foi acontecendo essa mudança, essa questão da restauração, quebrando os paradigmas, trazendo um novo propósito, voltando mais para a igreja primitiva lá de Pentecostes, lá quando começou em Atos dos Apóstolos, restaurando, procurando trazer de volta o verdadeiro sentido, se é que podemos usar assim. Tá bom? Então vamos lá. Então o que aconteceu? Nessa ideia de restauração e propósito, né, dá-se a impressão e traz-se no contexto uma exortação, né, de mudança e transformação de mente, né, quebrando as hierarquias, as posições eclesiásticas no sentido de instituição, tá? Não no sentido de anarquia, tá? Mas de uma mudança, trazendo mais sentido. Eu estava lendo a respeito das escrituras no sentido de que como Cristo veio ao mundo e trouxe para nós esta mudança, né? Então até estava lendo lá que ele não veio para abolir a lei, mas veio para dar sentido. Então eu acredito que esse movimento aqui, ele também não veio para destituir, abolir, desfazer a igreja institucional, a igreja placa, CNPJ, né? A igreja prédio, tá? Mas essa igreja ela veio para tentar resgatar o carisma, tá? Ela veio para tentar resgatar esse movimento de restauração, de uma liberdade maior. Que a igreja, quanto à instituição, tem se perdido com o tempo, tem se perdido com os anos. E isso é uma verdade. Não dá para negar que a igreja precisa acordar, que a igreja precisa de um avivamento. A igreja precisa voltar aos moldes, voltar aos trilhos das escrituras sagradas. Isso não tem como negar, tá? Então o que acontece? Nessa mudança, né, dessa igreja orgânica, também tem e foi influenciada pelo movimento missionário, pelas missões exteriores. Tá nas implantações de igrejas, no sentido de igrejas lares, células.
Os movimentos de plantação de igrejas são espontaneamente adicionados aos esforços para a multiplicação de igrejas. Tá? Então são igrejas em células, igreja nos lares, igreja primitiva, igreja orgânica, tá certo? E aí cada lugar dá um nome, mas ela tem que estar dentro de um padrão de Atos dos Apóstolos, da igreja primitiva. Tá bom, meu querido? Então assim, eu tenho muito mais para falar sobre isso, mas eu gostaria só de trazer para você, nesse momento, esse resumo da igreja orgânica, tá certo? Depois eu vou falar um pouquinho mais em outros vídeos dessa igreja nos Estados Unidos, Canadá, vou trazer alguma coisa relacionada aos países socialistas, aos países que estão fechados para o evangelho, tá bom? E aí vou estar trazendo também alguma coisa relacionada ao Brasil, como esse sistema de igreja orgânica ou desigrejados, ele se implantou aqui. Qual o seu percentual? Qual o IBGE? Como é que ele está e como se encontra hoje? Quais os motivos, tá bom? Eu quero trazer para você, tá certo? Então, no momento, é só o que eu tinha para trazer de resumo e de ter uma ideia sobre o assunto. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família e todos os dias da sua vida. Até um próximo vídeo.